onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, o Rei dos reis. despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adore a Jesus. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adore. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, Santo de Israel, em seu DNA, história de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai, 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá
a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a doce paz de Cristo esteja no seu coração, que você sinta a presença de Deus e as orientações que Deus tem para a sua vida e para a minha vida nesse dia. Nós externamos os nossos cumprimentos a todos os nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe também a sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus, Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 7, textão, irmãos, do 6 ao 27, livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 6 ao 27, está na tradução King James. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção da casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Num momento na rua, outro nas praças, em cada esquina, se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenha em casa a carne dos sacrifícios de paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei a minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade, até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim como a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e a volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dar-me toda a tua atenção. Inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. Eu gostaria de ter a presença da minha esposa aqui no púlpito para orar por mim, nesta manhã que nós vamos estar falando da palavra de Deus. Se você estiver junto com seu esposo aí também, que você possa repetir esse gesto de orar pelo seu esposo. É um desejo que estamos sentindo e acreditamos ser de Deus esses bons desejos. Então a diaconisa Valéria vai estar orando em meu favor para que o Senhor continue falando conosco. Santo eterno Deus, poderoso Pai, Criador do céu e da terra, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor.
Neste momento eu peço a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do meu esposo. Senhor Jesus, que Tu possas estar colocando nos seus lábios tudo aquilo que o Teu Espírito Santo já colocou no seu coração. Que ele continue sendo um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E aproveitando também, agradeço por mais um ano de vida que o está concedendo a ele nesse dia. Que ele possa, diante de Ti, meu Deus, diante de todos nós, continuar na Sua presença, Senhor. Independente de qualquer adversidade, Senhor, continue usando ele para a Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, diaconisa Valéria. Os irmãos podem se assentarem. Por favor. Nós temos aí, queridos, uma figura de um homem. É uma pergunta retórica, você não precisa responder. O que você está vendo aí? Você está vendo uma grande cidade? Você está vendo uma corda? Você está vendo um homem de roupa social? Você está vendo que o olhar dele está um pouco desfocado, né? Ele pode cair daí, né? Ele pode cair aí, desse lugar? Com certeza você está imaginando agora que sim, né? Possivelmente ele não vai conseguir atingir a sua meta ao atravessar esse lugar para andar ou trabalhar nessa grande cidade. É possível viver na corda bamba? É a nossa reflexão com você nesta manhã. Conforme o texto lido, o olhar ele comanda, né? Ele comanda as ações e é a razão que nos leva ao próximo passo, né? Ao próximo passo da decisão, aonde eu coloco os meus pés para o meu corpo não cair. Com o olhar distorcido, tal qual você viu na imagem, o perigo é iminente, pois nós precisamos de uma observação racional para o próximo passo. O texto que lemos, se você puder já deixar aberto esse texto, ele é muito interessante, ele traz muitas lições para as nossas vidas nos dias atuais. Diz que o sábio, ele observa do seu ambiente de segurança, da sua casa, do seu habitat, ele está protegido por grades de proteção, ele está com domínio de todas as suas emoções. O versículo 6, você vai encontrar isso. Então, ele está vendo ali com os seus 5 sentidos aflorados, a sua visão, a sua audição, o seu tato, né, o seu paladar, o seu olfato, tudo isso ele está com toda a sua atenção. Veja, queridos, o detalhe do texto. Ele fala assim, a minha casa. Aí ele fala assim, as minhas grades. Aí ele diz assim, olhando eu. Isso é segurança. Isso é ter segurança. Isso é domínio total. É como se ele estivesse, se ele nos perguntasse, você consegue notar isso, né? Você está vendo isso? É desse ambiente que ele consegue ver, dentre os vários imprudentes, né, que está naquele lugar. Tem muitas pessoas sem cautela, mas no grupo ele consegue identificar um rapaz tolo, um rapaz sem juízo, um rapaz incauto. Versículo 7. Ele, no domínio daquela situação, ele sabe exatamente o que vai acontecer, desde o princípio, meio e fim. O que vai dar isso, né? Isso vai dar alguma coisa. Essa é a narrativa bíblica. Os desejos, queridos, dos seres humanos, eles precisam serem regrados para que nós possamos ter uma felicidade integral, conforme nos ensina os princípios da palavra de Deus, que foram pré-estabelecidos por Deus. A sexualidade, ela foi dada ao homem, no sentido genérico, ao homem e à mulher, por Deus antes do pecado. Somos assexuados,
nós temos o desejo, e isso é muito bom, isso é uma dádiva do Criador. O arqui-inimigo, ele trabalha para distorcer isso, trazendo a pecaminosidade. Isto é ruim, isto é ruim. Depois da queda que o homem teve, nós precisamos lidar racionalmente falando com os nossos sentimentos pecaminosos. Todos nós, sem exceção, homens e mulheres, a gente precisa lidar com isso. E isso está muito impresso na nossa sociedade, em todas as nossas redes sociais, em todos os nossos relacionamentos. Isso está muito forte, porque o diabo tem trabalhado e ele tem conseguido alcançar muito dos seus objetivos, apesar dessa prevenção que o nosso Deus tem nos dado. Infelizmente, muitos têm caído. Eu estava assistindo esses dias atrás um vídeo do TikTok, né? E eu ouvi partes de uma música nesse vídeo. Era um pano de fundo. A música era Arranhão, de Henrique Juliano. Quem é Henrique Juliano? Nunca tinha ouvido falar. Arranhão também não conhecia. E me limitei também, depois que conheci, só para citar aqui, que a música é deles. Diz um trecho da música e fica repetindo. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Quem já ouviu? Ninguém. Só eu. Olha lá, a molecada já ouviu. Ainda bem, né, que alguém ouviu. Veja, queridos, o final é que vale a pena, vale a cama e vale o risco. Então a ideia dessa música é que vale a pena arriscar, vale a pena sim viver a aventura, viver na corda bamba. E o jovem tolo do texto, ele está pagando para ver, A cena desses vídeos que eu assisti nas redes sociais, de parte dessa música, geralmente é uma mulher e um homem compromissados, mas aí surge uma outra mulher. Essa mulher surge com vestes sedutoras, né? E o homem, ele olha tirando os olhos, porque a sua mulher está próxima, está perto dele. Aí ele finge com desdém que não está vendo. Mas é cheio de malandragem, né? Cheio de olhos de adúltero, que ele olha então para esta mulher que aparece. E aí esse tipo de música, de coisas que faz sucesso na rede, né? Não é um bom conteúdo, é esse conteúdo lixo, né, que faz sucesso na rede, e a gente está lá bisoiando e aí acaba parando num negócio desse aí, né? Alguém disse que o segundo olhar é o que peca, pois é o que insistentemente procura detalhes. Aqui eu aprendo também com o nosso riquíssimo patriarca do Antigo Testamento, o Jó, lá no capítulo 31 do seu livro, versículo 1, ele diz assim: eu estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Veja, irmãos, na mente preventiva de Jó, se ele cobiçasse uma mulher que não fosse a sua esposa, ele estaria abrindo oportunidades maléficas da cobiça lhe dominar totalmente, e dessa maneira ele passar então a cobiçar a todas as mulheres que lhe chamasse a atenção fisicamente. Então era essa a ideia, né? Então nesse caso a cobiça passa a ser uma idolatria e passa a ser uma prisão. Isso acontece, né? O ditado popular diz que é melhor prevenir do que remediar, né? O rapaz tolo aqui da narrativa bíblica, ele gostava de brincar com tentações. Era um tipo de Sansão que brincava de pecar. Mas o que nós vemos aqui é uma pessoa inconsequente, uma pessoa leviana, que o sábio está nos falando.
E esse comportamento é um comportamento típico de uma roleta russa, né? Alguém já ouviu falar numa roleta russa? Também já ouviram, né? Então, esse é um comportamento. Um cartucho, a munição lá, uma arma, e aí é só apertar o gatilho próximo à orelha e esperar o resultado. Pode ser que você escape, né? Mas quase sempre você não escapa, né? Mas isso é de fato o que nós queremos? É possível viver na corda bamba, estando dentro da igreja, estando servindo a Deus, né? É possível a gente viver, a gente conviver com essa corda bamba? Muito bem. Não é isso que nós queremos, porque viver na corda bamba de pensamento, de sentimento, de relacionamento com Deus e com o nosso cônjuge, nós não queremos isso. Nós não queremos viver na corda bamba. O jovem tolo do texto, ele estava caçando sarna para se coçar, né? Ele estava caçando sarna para se coçar, ele tinha uma atração por mulher imoral. É certo que ele sabia dessa aptidão dessa mulher por uma aventura extraconjugal. A narrativa do texto diz que ele passava, o versículo 8, várias vezes à esquina próxima da sua casa. Ele ia para cá, ele ia para lá. A casa da mulher estava numa outra rua, mas ele passava na esquina lá. Olhava, talvez, né? Olhando para ver se vinha alguma coisa. Aí, até que finalmente ele decide seguir em direção da casa dela. Ele observou, ele sabia do perigo iminente. Ela era uma mulher casada, sem escrúpulos. Ele tinha noção do caráter duvidoso desta mulher. Acaso ele ligava para isso? Ou será que ele quis viver a emoção do momento, para depois poder cantar como rei? O importante é que emoções eu vivi. Será que é importante viver emoções? Só que não. O importante é que, de razão, com doses de emoções sadias, vou vivendo, discernindo o bem e o mal. Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Provérbios capítulo 4, versículo 20. A razão é de Deus, a razão não é tua, a razão não é da mulher formosa, a razão é de Deus. O próprio sábio já dizia no capítulo 11, versículo 22 de Provérbios: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Essa é a mulher formosa, mas ela está apartada da razão. Retoricamente, o salmista vem nos fazer uma pergunta, sabendo a sua resposta, que é sim. É uma pergunta retórica que ele faz. No Salmo 34, o versículo 12, ele diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem? Todo mundo. Prazer com felicidade, quem é que não quer? Todos nós queremos esse prazer com felicidade. Só que essa fórmula divina, ela não mudou desde a criação. Diz alguém que o bem que se ensina vai de mãos dadas com o bem que se pratica. O Salmo 34, 14, ele diz assim: aparta-te do mal, pratica o bem, busca a paz e empenha-te para conquistá-la. Veja, queridos, as expressões aparta, pratica, busca, empenha e conquista. Aparta, pratica, busca, empenha e conquista. E a palavra diz ainda lá em 1 de Timóteo 6, versículo 11, porém tu, homem de Deus, foge dessas ciladas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância,
a mansidão. Assim, fugir da prostituição. 1 Coríntios 6, versículo 18. Não está dizendo aqui para resistir. Quando a Bíblia se refere ao diabo, ele fala isso, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas aqui está falando para a gente fugir. Você não aguenta. Então não cria situação que você vai se embaraçar, a sua família vai se embaraçar, o seu relacionamento com Deus, ele vai se complicar. Não destrua, não seja um incauto, não seja um tolo. A carne, ela não desiste fácil. A nossa carne, ela não desiste fácil. Alguém pode até dizer, mas se ela vier de mão beijada, eu sou homem, a carne é fraca. Vocês já ouviram isso, né? Você deve usar a estratégia que o José usou. Davi não, José. A estratégia que José usou foi pernas para que te quero, né? Ele não criou a situação apareceu, mas ele teve que fugir, ele saiu fugindo. Eu recordo-me que quando trabalhava lá no Carandiru, nós tínhamos um trabalho com as presas naquele dia. Então, cerca de 180 mulheres, elas estariam passando de pavilhões em pavilhões até chegar no local do evento. E eu estava mais na frente, não dava para mim comunicar com a minha esposa, estava mais na frente. E essa menina, ao ver essa contenção, ela viu alguns dos nossos que estavam, e eu estava lá também. E ela comentou próximo da minha esposa, esses crentes são bonitos, né? Esses crentes são cheirosos, Aí ela disse assim, e apontou para mim, eu vou dar um beijo naquela ali, né? Eu, coitado, não sabia de nada, minha esposa que estava ouvindo isso aí. E a menina veio toda sererepe, né? Pulando e coisa e tal, e veio na minha direção para me abraçar e beijar. Eu estiquei a mãozona, a paz do Senhor Jesus. Quebrou aquela situação. Deus me livrou daquela situação. Nós estávamos num ambiente que muitas vezes pessoas eram endemoniadas, então precisávamos estar preparados para o que desse e o que viesse, porque ali não tinha hora marcada. Mas não só por isso, né? Segundo o que a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos vigiar e orar. Primeiro vem vigiar, depois vem orar. Mas ao aproximar lá da casa, pela rua próxima à esquina dessa mulher imoral, esse tolo, ele achava que ele tinha o domínio total das suas íntimas emoções. Aí, ao seguir em direção, ele estava abrindo mão totalmente de qualquer valor moral que ele tivesse. Seria o ter prazer por prazer, sexo casual, aventuras banais, aventuras torpes, aventuras infames. Talvez seria para gabar depois, né, com os seus amigos, como ainda acontece na nossa sociedade podre, que jaz no maligno, que muitos homens, que muitas mulheres, né, se comportam assim. Isso é muito atual, né? Isso é muito atual. Vocês lembram do caso do mendigo, né? E uma grande maioria batia palmas para esse camarada. Eu não vou nem relatar o que ele fez ou deixou de fazer, porque a maioria de vocês já sabe. E aqui eu paro um pouco para uma pergunta para a gente mesmo, uma pergunta retórica para nós. O que você tem feito, racionalmente falando,
no que dependa de você, para você não ser induzido, para você não ser seduzido, para você não ser iludido, você não ser enganado pelas suas ou nossas atrações carnais. Qual é a contenção contra o mal que você usa para a sua própria proteção? Veja que a mulher do texto, ela sai ao encontro do jovem tolo, ela facilita as coisas para ele. Atualmente, ela pode estar entrando sorrateiramente nas nossas casas, com as suas vestes de prostituta. O texto não está dizendo que ela é prostituta, o texto está dizendo que ela tinha vestes tal qual uma prostituta. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer de você estar assistindo um filme, e aí você não mexe no controle quando ela chega assim, chegando como aquela presa chegou, né? Qual é a sua reação? Você é indiferente? Você tira os olhos? Você adianta o filme? Você fica vermelho? Ah, isso é besteira, deixa rolar, deixa passar. Veja, irmãos, que a nível de vida devocional com Deus, eu acredito que nenhum de nós chegamos ainda ao patamar, ao nível do salmista Davi. Irmão, é ou não é para a gente ter cuidado? Davi estava de longe, né? Quando ele viu a Betseba, e a gente sabe o que deu, o que aconteceu. Realmente é para a gente tomar cuidado, é realmente para nós vigiarmos e orarmos. Um pastor, ele estava em visita a uma casa de crentes, a televisão estava ligada numa dessas novelas, e de repente passa uma cena dessas tórridas, né? O pastor, ele vê, ele não fala nada, porque ele não está na casa dele, né? E o irmão não desliga a televisão, o irmão não se constrange com a cena, aquele irmão não se envergonha, e ele segue a vida dizendo ao pastor: pastor, eu estou com um problema no meu casamento, pastor, eu estou com um problema com os meus filhos, eu não sei o que está acontecendo. Aí o pastor responde: meu filho, você está vivendo na corda bamba, é isso que você quer para a sua vida, né? Viver na corda bamba. Existe N situações nesse campo da porneia, que são todo tipo de relações sexuais ilícitas, pornografia, pensamentos viciosos, masturbação, fornicação, adultério, homossexualismo, pedofilia, incesto, zoofilia, lesbianismo, né? Não se assuste, porque a Bíblia fala que os desejos da carne não têm fim. O profeta Abacuque, lá no capítulo 2, 5, ele diz assim, que os prazeres são traiçoeiros. Vem comigo agora, né? Vamos nesse cenário aqui de Provérbios, vamos percorrer essa trilha de Provérbios, capítulo 7, versículos 6 e 27. Vamos nos prevenir hoje, aqui e agora. Veja, o personagem número 1, o sábio da janela. O sábio da janela, ele via tudo na segurança da sua casa, com todo o domínio daquela situação. Mas também havia o grupo dos imprudentes, que é a multidão, né? A multidão. E aí ele enxerga também um rapaz tolo. Agora vem a provocação. Com qual dos três você se identifica? Com qual dos três você se identifica? O sábio, qualquer um da multidão imprudente, ou o rapaz tolo? Só existe uma resposta, né? Então, o seu estilo de vida, ou o meu estilo de vida e testemunho, vai falar por si só, né? Com eles, eu e vocês estamos respondendo à provocação proposta. Irmãos, hoje é eu que julgo as minhas ações, eu que estou aqui julgando as minhas ações. Jesus está me dando oportunidades de corrigir essas ações enquanto eu estou no caminho. No juízo não haverá misericórdia. Tiago nos fala no capítulo 2, 13,
porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. As paixões infames da carne, ao seu tempo, elas vão cobrar um alto preço, seja um preço físico, emocional, espiritual, relacional, psicológico, familiar. Esse texto, ele é preventivo, é só para a gente tomar cuidado. Esse texto, ele é alertativo, está te alertando. Esse texto é um texto didático, porque diz que há muitos mortos que seguiram essa trilha. Provérbios 7, 26, Provérbios 27, 12, diz: o sábio vê o mal e passa de largo. Já podemos, então, encerrar aqui essa pergunta. É possível viver na corda bamba? Não é possível viver na corda bamba sem contaminar a minha integridade. É impossível você viver na corda bamba sem se contaminar. Ao optar por ser tentado, dentre outras coisas, pela pornografia, pelo um filme impróprio, ou por colocar uma roupa que ressalte unicamente a sua sensualidade corporal e os seus atributos, ou qualquer outra coisa que contradiga a palavra de Deus, o homem e a mulher se tornam presas fáceis da escuridão do pecado, que muitas vezes não tem volta, muitas vezes é tropeço, é infelicidade, é angústia, é dor, é morte. O contexto aqui do sábio, ele vai nos falar da pena capital, né? O que está declarado aqui nesse texto é a pena capital. E lá em Levítico 20, versículo 10, se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Era morte. A pena capital era essa. Se você observar a ênfase do texto, versículo 9, tem 4 coisas aí no versículo 9, né, que é interessante, que fala da escuridão do pecado. 4 palavras que ele usa aí: o crepúsculo, final do dia, sombra do entardecer e trevas da noite. Por que esse hebraico repetitivo, né? A intenção é que isso fique inculcado, que isso inculque das ideias textuais. Esse caminho está te levando, ou ele vai te levar a um desvio. Este caminho, ele vai te contaminar, ele vai te sujar. Antes do prazer pecaminoso, o rapaz tolo do texto, ele se desnuda dos seus valores. Se é que ele tinha alguns valores, eu penso que sim. Quando ele está indo de lá para cá, talvez alguma reserva pequena moral ainda existisse nele. Quando ele entra na rua, aí pronto. E a mulher ainda vem no encontro, porque a própria mulher sem pudor, ela vai facilitar, ela vai na sua direção agora. As suas vestes aí, pela descrição do texto, vai mostrar detalhes picantes que faz o rapaz persistir em olhar para ela. Veja aqui os versículos 10, né? Veste de prostituta, parece, mas não é prostituta. Geralmente as atuais, elas não se apresentam como prostitutas, né? Diz o texto que ela era traquina, ela era travessa, com astúcia na alma, malandra, de intenções prefixadas, né? Ela sabia o que queria e como queria, né? A sedução com caras e bocas que fazia era atraente para aquele rapaz. Diz o texto aí que ela quem rouba o beijo fulminante. Isso em 971 a.C., 931 a.C. Cadê o romance? Cadê o romance? Cadê o cortejo? Cadê a conquista do homem? Zero. Veja que ela chamava a atenção por suas atitudes imoderadas. Diz o texto, versículo 11, extravagante. Ela gostava de farra, ela gostava de balada, ela gostava da rua, do agito, das festas.
Ficar em casa não era o forte desta mulher. Alvoroçadora, contenciosa, ela espreitava a presa, ela agarrou, beijou e disse descaradamente, versículo 13. Essa mulher imoral do texto, ela nos mostra que a iniciação sexual de um jovem precocemente é uma base sólida que o diabo tem usado nos nossos dias para destruir os valores dos homens e das mulheres na sua juventude. Por que isso? Se ele consegue isso, ele sabe que essa pessoa vai ser uma pessoa influenciável para o resto da sua vida, tendendo-se para um mau comportamento sexual para o resto da vida. Não é à toa que Lamentações 3, 27 diz assim: mas é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Toma cuidado com essa mulher, porque ela está nas ruas, ela está nas praças, ela está nas esquinas, ela está à espreita. O versículo 12, cuidado com a mulher imoral. Ela facilitava, através da sedução. Esta mulher, ela está nas empresas, esta mulher está nas escolas, essa mulher está nas faculdades, ela está nas redes sociais. E pasmem, irmãos, algumas se declaram evangélicas. Fala que Jesus é incrível, que Jesus é um docinho, que Jesus é lindo, maior barato. Perceba que o texto trata disso também. A mulher imoral do texto, ela diz que estava em dia com a sua vida religiosa para com o rapaz. Conforme a lei, após o período menstrual, toda mulher deveria oferecer ao Senhor uma oferta pacífica ou de comunhão. Mas essa situação aqui vai revelar como é possível as pessoas continuarem sua vida religiosa, sua vida cerimonial, sem vergonha na cara. Sem vergonha na cara, porque uma religião formal e cerimonial, ela pode observar um tipo de piedade mecânica, obedece nas minúcias, mas faz-se de cego ou se rebela contra as questões maiores. Esses ensinamentos que Deus nos traz através da sua palavra são propostas divinas, de Deus, para que você tenha uma felicidade duradoura que vai além dos prazeres passageiros que são efêmeros. Veja, queridos, que os conselhos do livro de Provérbios são extremamente racionais e é um aliado para mim, para você, para todos nós, para nós não nos contaminarmos na nossa integridade. Mas e se eu já contaminei? O que fazer? Pastor, o que eu posso fazer? Eu já contaminei, eu tropecei nisso, eu errei nisso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem poder para quebrar os jugos da minha e da tua carne. A nossa carne nos impõe jugos com desvios do caminho da felicidade verdadeira que o Criador tem nos proposto mediante a sua palavra. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Na mente do jovem tolo, a mente daquele jovem, seria uma noite sensacional, uma noite de luxúria, seria uma noite de luxúria e prazer, mas há um teólogo católico chamado Neymar de Barros, ele diz o seguinte: ninguém se deita com uma mulher imoral e deixa sua alma lá fora. Isso bate com o que está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Na mente daquela mulher, ela justificava os seus erros com um pouco de religião.
talvez aí um pouquinho de reserva moral? Não sabemos. A imoralidade, ela precisa de uma autojustificativa para um amortecimento da consciência. No planejamento do pecaminoso, existem fortes ardis e enfeites que fazem vibrar, que faz sensibilizar o desejo carnal mirado em paixões infames. Veja o texto, versículo 16: a coxa da cama da mulher era de fina e cobiçada tapeçaria do Egito, era de marca, tem que ostentar. O perfume da casa, da cama, né, cheirava mirra, aloés e canela. Então aquele lugar cheirava arrumação, os detalhes impressionavam. Você pode ver isso aí no versículo 17. Para aquele jovem, então, mergulhar na devassidão da imoralidade, das delícias da sensualidade, era um caminho sem volta. Nós temos aí o versículo 22, esse detalhe eu quero chamar a atenção dos homens, né? Esse detalhe do versículo 22, quem era o boi da história, né? O marido traído não é o boi da história, como muitos falam por aí. O jovem tolo que era o boi da história, o versículo 22 diz, né? Porque o marido simplesmente ele poderia dar a volta por cima, seguir em frente, né? Com a sua vida sem manchar a podridão imoral da sua mulher. A traição ao seu marido, com todos esses detalhes, todo aquele compromisso que ela tinha com ele, ela faz isso na própria cama deles, né? Já mostra o caráter dessa mulher. Versículo 19. O jovem do texto, ele representa aqui todos os que flertam com o pecado através dos dotes da sensualidade, usada de forma contrária aos princípios de Deus. Conforme o que nós temos aprendido aqui, o texto, com esse texto bíblico, esteja com seus olhos abertos para olhar de forma racional dentro da segurança que Deus deu para você. Qual é a segurança que Deus deu para você? A revelação da sua palavra. O temor da sua palavra é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. É com esse olhar racional dentro da razão, não minha razão, mas das razões de Deus, é que eu vou tratar dessa situação que o mundo tenta cada vez mais, né, distorcer os nossos valores. Isso tem aumentado de maneira extraordinária, mas racionalidade sempre contra o pecado, início, meio e fim, vigiai e orai. Um casamento feliz é que vale a pena de verdade, com prudência, com cautela, com união espiritual, física, emocional, sexual. Isso sim é que vai nos conservar equilibrados, sem aventuras fugazes, né? Sem paixões infames. A mídia foca no dia 12 de junho, né? Como o dia dos namorados. Tivemos aqui um momento muito especial nessa igreja no dia dos namorados. Mas uma coisa que eu quero só destacar aqui é um tipo de propaganda que eles usam muito, né? Nesse período do dia dos namorados, que é um cupido com uma flecha, a flecha do cupido. A ideia é que ela acerta os corações como um passe de mágica, né? Pá, o cupido solta a flecha, acerta aquele camarada, qualquer um daqueles camaradas, e aí num passo de mágica, ele passa a amar. Só que não é assim. Esse cupido aí pode ser um demônio, alguma coisa assim. Não é amor, porque amor é uma construção, queridos, de valores, resignação, paciência, compromisso, fidelidade e cuidados especiais da manutenção. Você quer aprender a amar? 1 Coríntios 13. Vai lá, é a cartilha que o Senhor Deus nos dá. Para nós concluirmos aqui, segundo o texto,
o rapaz tolo que envolveu nessa paixão infame, ele foi flechado mortalmente, né? Tem outras ilustrações que o texto usa, mas eu fico com essas aqui, e isso lhe custou a vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia de todos nós, nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis, a palavra de Deus nos dá instrução. Deus seja louvado, amém? Pode soltar o vídeo aí, pastor Magno? Vou tirar foto. Ele com 93 anos, ela com 87 anos. O amor realmente de um homem pela uma mulher e de uma mulher pelo homem com um compromisso.